Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O mercado financeiro elevou a estimativa de inflação em 2023 e também projeta alta maior na atividade econômica. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. Os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa da inflação deste ano de 6,01% para 6,04%. Para este ano, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional e vai ser considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação. Em 2022, a inflação somou 5,79%. E quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, já que os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. Para 2024, a projeção de inflação do mercado financeiro ficou estável em 4,18% na semana passada. Para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços, o Banco Central já está mirando a meta do ano que vem. As mudanças na taxa Selic demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. Para o crescimento do Produto Interno Bruto de 2023, a expectativa do mercado financeiro subiu de 0,90% para 0,96% na última semana. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. E já para 2024, a previsão de crescimento subiu de 1,40% para 1,41%. O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 12,50% ao ano para o fim de 2023. Atualmente, o índice está em 13,75% ao ano. Para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia ficou estável, em 10% ao ano. Com isso, o mercado segue estimando queda do juro também no próximo ano. E no terceiro dia de visita oficial em Portugal, o presidente Lula se reuniu com empresários na manhã de hoje e voltou a criticar a taxa de juros do Brasil e as privatizações. Lula participou da abertura de um fórum empresarial em Matosinhos, no norte de Portugal, e o evento contou com a presença de cerca de 200 executivos. No pronunciamento, Lula incentivou os investimentos em energias renováveis e disse que não quer vender empresas públicas, além de criticar as privatizações. Lula também voltou a criticar o nível atual da taxa básica de juros, que está em 13,75% desde agosto de 2022. O Banco Central garante que a medida é necessária para controlar a inflação. Esta é a quinta viagem de Lula ao exterior desde que assumiu o poder em janeiro deste ano, sendo a primeira para a Europa. O petista segue para a Espanha na terça-feira, onde deve participar de reuniões com o presidente do governo, Pedro Sánchez. E olha só, o número de trabalhadores formais e informais inadimplentes disparou no microcrédito e atingiu um recorde. O aumento dos devedores nessa linha de crédito vem crescendo desde o ano passado. A cada 10 trabalhadores formais e informais que recorreram ao microcrédito, 2 estavam com as contas atrasadas em fevereiro. Dados do Banco Central apontam que a inadimplência na modalidade atingiu 20,7%, patamar recorde em um cenário de juros elevados e desaceleração da atividade econômica. O microcrédito é destinado a empreendedores formais, como microempreendedores individuais, os MEIs, e informais, que buscam empréstimos de pequeno valor. A escalada da inadimplência nessa linha de crédito se intensificou a partir de setembro do ano passado, acumulando alta de 16,6 pontos percentuais em 12 meses até fevereiro. Na época, a taxa média de juros estava em 49,9% ao ano, valor próximo ao limite de 60% ao ano.
Especialistas revelaram que a alta inadimplência é explicada em parte como reflexo da pandemia de Covid-19. Outro fator foi a criação em março do ano passado de uma nova linha de microcrédito que atendia a beneficiários do Programa Auxílio Brasil e a pessoas com CNPJs negativados. Esses tomadores de crédito contrataram empréstimos a juros elevados em operações consideradas de alto índice de risco. E nos destaques internacionais, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciou hoje, na presença do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, a devastação da Ucrânia provocada pela invasão russa. Durante a condução do encontro pelo chanceler russo, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, denunciou a devastação da Ucrânia provocada pela invasão promovida por Moscou. A invasão da Ucrânia pela Rússia, em violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, causa enorme sofrimento e devastação ao país e seu povo, além de aumentar o deslocamento econômico global desencadeado pela pandemia de Covid-19. O chefe da ONU lembrou que o sistema multilateral internacional vive suas maiores tensões desde a criação das Nações Unidas há 78 anos e alertou para os riscos de conflito por algum erro de cálculo. Guterres ainda defendeu que era hora de encontrar uma maneira de avançar e agir para conter a queda para o caos. E ainda falando sobre o conflito no leste europeu, a Rússia anunciou a expulsão de mais de 20 diplomatas alemães em resposta a outra expulsão em massa de pessoas de missões diplomáticas russas na Alemanha. As relações entre os países se deteriorou após o início da invasão russa à Ucrânia e o apoio de Berlim a Kiev. A Rússia anunciou neste sábado a expulsão de mais de 20 diplomatas alemães em retaliação a uma medida semelhante tomada pelo governo alemão. A informação foi confirmada pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, à televisão estatal Zvezda. De acordo com a representante, a medida foi adotada pelo governo do presidente Vladimir Putin em resposta à expulsão em massa de pessoal de missões diplomáticas russas na Alemanha. Moscou, que acusou Berlim de continuar a destruir demonstrativamente toda a gama de relações Rússia e Alemanha, notificou o governo alemão que vai limitar a um número máximo de funcionários nas missões diplomáticas no país, fato comunicado ao embaixador Geza Andreas von Geyer no início do mês. Contatado pela AFP, o Ministério de Relações Exteriores da Alemanha não confirmou a expulsão de diplomatas russos, limitando-se a indicar que esteve em contato com Moscou nas últimas semanas por questões de pessoal. Os dois países tiveram por anos fortes laços, principalmente no setor de energia, em que Berlim é dependente do gás russo. Mas as relações se deterioraram depois do início da operação militar russa na Ucrânia. Berlim aumentou seu apoio financeiro e militar a Kiev, além de fornecer armas e tanques Leopard. E antes de encerrar, olha só, o Greenpeace lamentou nesta segunda-feira que a China tenha aprovado o aumento de sua capacidade de produção de energia elétrica a partir do carvão. O gigante asiático é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Apesar da movimentação internacional pela redução das emissões procedentes de combustíveis fósseis, a China deu passos contrários recentemente. O Greenpeace lamentou nesta segunda-feira que Pequim aprovou no primeiro trimestre de 2023 um aumento de suas capacidades de produção de energia elétrica a partir do carvão. O gigante asiático é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, responsáveis pelas mudanças climáticas. Isso significa que os compromissos do país nesta área são considerados essenciais para limitar o aumento das temperaturas mundiais. De acordo com o Greenpeace, no primeiro trimestre do ano, as autoridades chinesas aprovaram a construção de centrais de carvão com capacidades de pelo menos 20,45 gigawatts. O número representa mais do que o dobro dos 8,63 gigawatts registrados no mesmo período do ano passado e mais do que os 18,55 gigawatts aprovados para todo o ano de 2021. O aumento provoca temores de que a China recue em seus objetivos climáticos, atingir o pico de emissões de carbono entre 2026 e 2030 para alcançar a neutralidade de carbono até 2060. No ano passado, a nação asiática produziu quase 60% de sua energia elétrica a partir do carvão. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.